Geometria Analítica, Estudo da Reta. Terceiro ano médio, turmas A, B, C. Professora Dauri Rodrigo. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a equação da reta. Então, um conceito novo, tá? Que nós deveríamos prosseguir na aula presencial. Então, nós vamos ter uma coisa nova hoje em relação à equação da reta, tá? As habilidades são essas, está no arquivo de vocês, no Classroom. Vocês podem ler cada habilidade depois no arquivo. Então, a equação geral da reta, toda a reta contida no sistema cartesiano de coordenadas x, y, está associada a uma equação de primeiro grau. Nas variáveis x e y, essa equação se verifica para todos os pontos da reta, e só eles. O que quer dizer isso? Você vai ter uma regra matemática, uma lei, uma fórmula matemática que determina uma reta, uma característica. E qualquer número que está inserido nessa reta, ou seja, cada ponto que é uma coordenada, ela satisfaz essa equação, tá? Então nós vamos ter também retas paralelas aos eixos e retas não paralelas aos eixos. Então nós vamos ter essas duas situações presentes na equação da reta. Aí, retas paralelas aos eixos. A figura mostra duas retas R e S, contidas no plano cartesiano x, o, y. Então nós temos duas situações. A primeira, x igual a 4, e a outra, y igual a 2. Então x igual a 4, você vai no número 4 da abscissa, que é o x, e traça uma reta vertical, é uma constante, sempre o x vale 4. Então a situação de representação dessa reta é uma reta vertical. Já o y igual a 2, você tem uma reta paralela a x, vai no número 2 da ordenada e traça essa reta. Então sempre o y vale 2. Então essas duas retas são paralelas ao eixo, que é uma constante. Tá? Agora a outra situação aqui que a gente vai ver de outros exemplos, paralelo ao eixo y, por exemplo, x igual a menos 2. É uma constante. Então você vai no menos 2 da abscissa, que é x, e marca uma reta paralela a y. X igual a 1. Você vai no 1 e faz uma reta paralela ao y. X igual a 3, a mesma situação. Marca no 3 e faz uma reta paralela a y. Então a abscissa ela vai ser interceptada pelo número em questão e você faz uma reta paralela, porque é um valor único para qualquer valor, para qualquer situação do gráfico, aliás. Agora, quando você tem o y e a constante, você tem o y igual a 3, ou y igual a 2, ou y igual a menos 1, a situação é parecida, porém, você vai fazer uma reta paralela ao eixo x. Então, no caso aqui, y igual a 3, você marca no 3 e faz uma reta paralela ao eixo x. Y igual a 2, marca no 2, uma reta paralela em relação ao eixo x. Y igual a menos 1, faz uma reta paralela, traçando primeiro no menos 1 em relação a x. Então é essa outra situação em que você tem uma constante. Retas não paralelas ao eixo. Você tem um algoritmo matemático através do determinante para conseguir encontrar uma equação que gera esse gráfico contido no plano cartesiano. Então aqui, para ter uma reta, você precisa de saber de quantos pontos. Ela precisa de apenas 2 pontos para saber qual a característica dessa reta. Então, por 2 pontos passa uma única reta. Então o que nós vamos pensar aqui nesse caso? Eu vou ter uma situação que com 2 pontos eu já consigo descobrir uma regra matemática para essa reta. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. A regra tem um outro jeito de determinar, nós vamos ver depois, mas a regra é assim. Você coloca sempre x, y e segue a ordem dos pontos. Então 2 e 1, 3 e 3. Eu só estou copiando os pontos das coordenadas do plano cartesiano. Aí você coloca sempre o número 1 no meio, na coluna do meio, repete x e y, 2 e 1, 3 e 3. Aí você vai multiplicar agora a diagonal principal e depois a secundária. Lembrando que a principal não troca o sinal, a secundária deve trocar o sinal. Então eu vou fazer x vezes 1 vezes 1, que dá x. Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Agora voltando, você tem que trocar o sinal. Então eu vou voltar agora. Y vezes 2 vezes 1 dá 2y positivo, só que eu estou voltando vira 2y negativo. Não esqueça que o sinal tem que ser oposto. X vezes 1 vezes 3 dá 3x, troca o sinal 3x negativo. E 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Isso tudo igual a 0, porque é uma reta. Lembra que quando você tem pontos alinhados no plano, você sempre iguala a 0. Agora o que eu vou fazer? Vou somar os termos semelhantes. Eu somei o x com menos 3x, dá menos 2x. O 3y menos 2y dá 1y. E 6 menos 3 dá 3.
Aqui já está certo a reta, a equação da reta seria essa. Só que alguns livros determinam que o primeiro valor tem que trocar o sinal, deixar positivo. Você pode fazer isso que é equivalente, tá? Mas está já certa a primeira situação. Eu estou trocando sinais aqui, então o x ficou positivo, o coeficiente que era menos 2, o y negativo e o 3 negativo. Então essa é a equação geral que determina essa reta. Qualquer ponto que eu pegar que esteja em cima dessa reta, ela vai satisfazer a equação. Você vai colocar o lugar do x e do y, fazer a conta, sempre dá zero. Isso vai para o infinito, tá? Então essa reta é um pedaço só representado, o resto a gente não tem aqui. Então vamos lá, definição. Equação geral da reta. Toda reta no plano cartesiano está associada a uma equação de primeiro grau, que eu falei para vocês. O a e o b e o c são números reais, sendo o a diferente e o b também diferente de zero. Então você vai ter números no lugar do a e b e no c. Se não tiver um elemento é zero, não esquecer disso, tá? E aí com essa equação você vai gerar o quê? Uma reta no plano cartesiano. Por que vai ser uma reta? Não tem nenhum x ou y sendo elevado a algum expoente 2, por exemplo. Aí seria uma curva. Então, se você tem um primeiro grau, já associa uma reta. A equação de uma reta pode ser escrita em infinitas formas, todas equivalentes. Se você perceber aqui, são todas equações equivalentes. Por quê? Se você multiplicar todos por 2, aí, ó, 2x menos y menos 3, você vai encontrar embaixo 4x, 2y, lembra que o y quando tem nada é 1 na frente, e 2 vezes 3 é 6. Se eu multiplicar por 3 a primeira equação, 3 vezes 2 dá 6, tá lá, 6x, 3 vezes menos 1, menos 3, e 3 vezes 3 é 9. E assim por diante. Então, uma reta contínua no plano você pode representar de formas infinitas, né? Porque você sempre vai ter o quê? Equações equivalentes. Cada uma dessas equações tem a mesma equivalência, tá? Ele tem satisfaz o mesmo plano cartesiano. Exemplo. Vou traçar no plano cartesiano a reta R da equação 3x mais 2y menos 5. Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma regra, eu quero saber como seria a reta no plano cartesiano, essa reta gerada por essa equação. Então vamos fazer primeiro o seguinte. Valor de x você escolhe. Eu vou colocar x e y aqui, uma tabelinha. E eu vou colocar 1 e 3. Tá? Então eu vou colocar 1 e 3. E eu vou fazer o seguinte, aonde tem x na equação, eu vou jogar o número 1 primeiro. Então a equação geral que a gente tem é 3x mais 2y menos 5 igual a 0. E eu vou jogar no lugar do x o número 1 para descobrir o y. Tá? Então o que eu vou fazer? Isolando o y, eu acabo encontrando o valor que associa o x. Então 3 vezes 1, 3, 2y menos 5 igual a 0. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2y copiar, parte literal, vou juntar o 3 com menos 5 dá menos 2 igual a 0. Você tem o 2 negativo passando para o outro lado, fica positivo, 2y igual a 2, isso implica que y é 2 dividido por 2, e 2 dividido por 2, 1. Então eu já sei que se eu associar o x valendo 1, o y vale 1 também. Agora a mesma coisa para o valor 3, você joga no lugar do x o número 3, então vai ficar 3 vezes 3, vai dar mais 2y menos 5 igual a 0, 3 vezes 3, 9, 2y menos 5 igual a 0. 9 menos 5 você vai fazer a conta, vai dar 4, 2y mais 4 igual a 0. O 4 é positivo, do outro lado vira negativo, 2y igual a menos 4. E o 2 está multiplicando, passa dividindo, y igual a menos 4 dividido por 2, metade de menos 4. Isso implica que y igual a menos 2. Então quando o x vale 3, o correspondente y é menos 2. Agora, para a gente finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar o plano cartesiano. Então, a gente tem aqui, ó, 1 e 1, e depois 3 e menos 2. Traça a reta. É uma reta decrescente, tá? Depois nós vamos olhar coeficiente angular. Vocês vão perceber por que é dessa maneira, tá? Exemplo 2, aqui em relação a esse conceito. Você tem aqui, analisar m, que é 2 e menos 1, e n, que é 3 e 5. São pontos da reta da equação 5x mais y menos 9 igual a 0. Então o que ele quer saber? Com essa regra geral, saber se esses dois pontos fazem parte da reta. Igual eu falei para vocês, quando você tem essa situação, a equação é válida para o x e o y. Então eu tenho dois pontos que é o m e o n, 2 e menos 1, e o n que é 3 e 5. Tá? E eu tenho a equação geral, 3x mais y menos 9 igual a 0. O que eu vou fazer? Abscissa x, 5 vezes 2, a ordenada menos 1,
menos 9 igual a 0. 5 vezes 2, 10, troca o sinal, não vai trocar o sinal porque é positivo, fica menos 1, menos 9 igual a 0. Se eu somar 10 menos 1 menos 9 dá 0, 0 igual a 0. Isso implica o quê? Que o ponto M pertence à reta. O lado esquerdo tem que dar igual ao lado direito. Se der diferente, não pertence à reta. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto N, então. Portanto, pertence à reta. Então, esse ponto faz parte da reta. Agora, o ponto N, 3 e 5. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora o x, que é a abscissa, é 3 e o y, que é a ordenada, é 5. Então, vai ficar 5 vezes 3. Então, vou colocar aqui o ponto N, 3 e 5, para a gente separar aqui os termos, 3 e 5. No lugar do x, eu vou pôr agora o 3, mais o y, que é 5, menos 9. Tem que dar 0 para pertencer à reta. Se não der 0, não pertence à reta. Então, vai ficar 3, 5 vezes 3, 15, mais 5 menos 9, igual a 0. Vai dar 15 com 5 é 20, menos 9, 11. Então, nós vamos ter 11, que é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, esse ponto N, portanto, não pertence à reta. Ele não faz parte dessa reta gerada por essa equação. Inclinação de uma reta. Imagine que um carro subindo uma rampa reta, conforme a figura, suponha que para cada 40 metros percorridos na horizontal, a pista se eleve 6 metros. Então você tem um carro percorrendo 40 metros numa declividade, né? E 6 metros de altura. O ângulo alfa, esse ângulo da rampa, forma com a horizontal é um ângulo de inclinação da rampa. O valor de tangente de alfa é a inclinação da rampa. Na engenharia, o pessoal usa muito o termo de inclinação aqui em porcentagem, tá? 15%, 20%, mas isso na verdade era um número decimal. Então, se eu dividir 6 por 40, eu tenho a taxa de declividade, que é 0,15. Na engenharia, o pessoal fala em 15% de declividade. Quanto mais inclinado, maior a porcentagem, maior o número decimal, tá? Com essa ideia, nós vamos ter que relembrar um conceito, principalmente do ano passado, de ciclo trigonométrico, para já inserir alguns valores direto, né? Então a gente tem aqui que se o cara estiver numa linha reta, né, igual está aqui, ó, qual é o valor da tangente? Não tem inclinação, então é 0. Tá? Então quando o carro percorre um trecho horizontal, dizemos que a rampa tem inclinação 0. O ângulo de inclinação é 0%, né, ou 0 graus. Tá? Agora vamos analisar a situação extremas. Imagine se fosse possível o cara percorrer dessa maneira, 90 graus. Lembra que vai aumentando o número decimal. Então 90 você vai associar o número 1. Tá? Então a tangente de 90, 1. Conceito do ano passado que vocês viram em relação à trigonometria. Tá? Então o que eu vou querer chegar nisso? Porque a reta, ela dependendo da posição, ela vai ter ângulos diferentes. Mas o ângulo em relação ao eixo x de uma reta é sempre o mesmo. Então você tem duas situações de ângulo aqui, alfa, na parte inferior e na parte superior, em que a inclinação é a mesma. Então isso indica o quê? Que uma reta, quando determinada por uma regra matemática, a sua inclinação, o seu coeficiente angular, que nós vamos dar o nome de m, tá, o termo m, ele vai ser sempre o mesmo, a inclinação. Ele não vai modificar em sua inclinação. E para determinar esse m, basta verificar o que? A variação de y em relação à variação de x. Você vai fazer uma conta de divisão entre a variação do y e do x, e você tem a tangente. Lembrando que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então o oposto seria o y, a variação de y, e o adjacente seria a variação de x. Tá? Então, por exemplo, 30 graus. Qual o valor de m? Raiz de 3 sobre 3, porque a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo. Tangente de 45, 1. Então qual o valor de m? 1. Você vai associar um valor, então, sempre de acordo com a inclinação. Tangente de 60, raiz de 3. 120. Aí você tem que tomar cuidado, porque 120 ele vai ter uma situação de declividade. Você vai ter um valor de m negativo. Vai ser um número, uma reta decrescente. Então o correspondente de 120 é os 60 graus. Como que eu faço isso? Meia volta é 180, tiro 120 dá 60. Só que quando a reta está desse jeito decrescente, a gente tem que colocar um número negativo para o m. Então o valor é menos raiz de 3. Porque o que? A tangente de 60 é raiz de 3, só que o ângulo correspondente é 120, então vai dar menos raiz de 3. 135, 180 menos 135 dá 45. O ângulo de 45 é 1, só que ele está decrescente. Se está decrescente a reta, menos 1. 150, 180 menos 150, 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
Então o que nós vamos fazer? Ele é decrescente, a reta, então menos raiz de 3 sobre 3. Então quando a reta é decrescente, não esqueça de pôr o sinal de menos, tá? Na frente do número. Exemplo de aplicação. Em cada caso, obtenha a inclinação e classifique o ângulo de alfa, a inclinação da reta MN. Então é o seguinte, você tem dois pontos, se você tem dois pontos, por esses dois pontos passa uma única reta, né? E aí, de acordo com a inclinação, nós vamos descobrir que tipo de ângulo que ele é, tá? Então vamos fazer o cálculo desse primeiro aqui. Então fazendo um cálculo aqui, então M, que é a inclinação, sempre vai ser a tangente de um ângulo certo alfa, a representação geral, tá? E nós vamos variar o Y e variar depois quem embaixo? O X. Então a variação de X e Y vai ser importante para a gente fazer a razão de um pelo outro para descobrir a inclinação. Então o Y de N vai ser 5, o Y do M vai ser 3, o X do N vai ser 1 e o X do M vai ser menos 2. Não esquecendo que a menos é da regra e o outro menos é do número. Menos com menos é mais. 5 menos 3, 2, 1 mais 2 é 3, 2 sobre 3. 2 sobre 3 dá mais ou menos 0,6, tá? É um valor abaixo de 1, então está entre 0 e 90. Ele é um ângulo agudo, porque está entre 0 e 90. Então, até 1, antes do 1, é ângulo agudo. A partir dele vai ser obtuso e assim por diante. Essa aqui é uma reta que você tem como pontos menos 2 e 3, e 3 e menos 1. Nós vamos fazer a mesma ideia de variação para descobrir o valor da tangente, que é o valor de M, tá? É evidente que a gente já está observando que ele é decrescente, então a gente vai ter que ter um valor que negativo no final. Então vamos fazer o cálculo primeiro aqui. Então assim, variando x e y agora. Então M é a tangente de um certo ângulo alfa. Nós vamos variar o y e o x. Yn menos ym, xn menos xm. Fazendo um cálculo aqui, o yn é menos 1, o ym 3 positivo, já fiz o sinal trocado aqui. E o xn é 3 e o xm é menos 2. Vai dar menos 4. Devo 1, devo 3, ficou devendo 4. 3 menos e menos vira mais. Vai ficar 4 sobre 5. Vai dar 0,8 negativo. Então você tem uma decrescente, né? Então ele vai ficar entre o 90 e 180. Então você vai ter um ângulo, no caso aí, já é evidente aí pra gente, um obtuso, tá? No caso anterior é agudo, nesse caso obtuso. C. O ponto agora, você percebe que ele é paralelo a X. Os pontos é menos 1 e 3 e 2 e 3. Então vamos determinar o valor de M nesse caso. Então fazendo um cálculo aqui, M igual a tangente de alfa, sempre de forma geral, eu estou colocando aqui, para você acostumar com a forma, variação de Y, que é um Y menos o outro, e a variação de X. A ordem que seguiu em cima segue embaixo. Agora nós vamos fazer aqui o valor do YN, que é 3, menos 3, o XN menos o XM. Vai dar 0 sobre 1 mais 1. No caso não tem inclinação nenhuma, por isso que o valor que nós vamos encontrar 0 dividido por 2 é 0. Por que aconteceu isso? Você percebe que a reta vermelha não cruzou o X, não formou ângulo com X, então é 0. Ele está paralelo a X. Então se der 0, quer dizer que não tem ângulo nenhum, ele está paralelo ao eixo X. Vamos lá, D. Agora os pontos é 2 e menos 1 e 2 e 3. E você percebe que a reta no plano, ó, ela é vertical, formou 90 graus. Então vamos ver aqui o cálculo agora, como vai ficar. Então M é igual a tangente de alfa, que é a variação de Y e a variação de X. Agora nós vamos fazer aqui a montagem. O Y do N menos o Y do M. Então 3 menos menos 1. Tomar cuidado com que o menos é da regra e o outro é do número. 2 menos 2. Menos com menos é mais. Vai ficar 3 mais 1. Então M é igual 3 mais 1. Embaixo 0. Vai dar 4. Toda vez que você tem 0 embaixo aqui representa 90 graus. Diferente do anterior, que era em relação ao paralelismo de X, tá? Portanto, o M aqui, ele não existe num valor
matemático, porque não existe divisão por zero, é o ângulo de 90 graus. Tá? Inclinação de uma reta. Então, o que a gente pode deduzir? Quando não tem inclinação, o m é igual a zero. Quando está entre 0 e 90, o m tem que ser maior que zero. Quando é 90, a inclinação de m não é definida, que é a questão de divisão por zero que eu falei para vocês agora. E quando está entre 90 e 180, o m é negativo, que é uma forma decrescente. Então são essas quatro possibilidades que a gente tem em relação à reta, tá? Então a gente nunca vai ter a questão de ter uma coisa diferente disso que vocês estão vendo. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui a inclinação, são inclinações correspondentes, aqui 45, 45, a azul e vermelha tem o mesmo valor, só estão em posições diferentes, mas a inclinação é a mesma. São positivos, já o 120 aqui, ó, tem uma inclinação diferente, menos raiz de 3, negativo. Então quando é decrescente, negativo, quando é crescente, positivo, tá? Uma reta é determinada quando dados a sua inclinação em seus pontos. Suponha que o plano x ou y, aí, uma reta R, que passa por 2 e 3, tem ângulo de inclinação 135 graus. Vamos obter a equação da reta. Então é o seguinte, ele deu pra gente aí nessa questão que a inclinação é 135 graus, só que ele quer saber um segundo ponto dessa reta, tá? Que é o ponto M que ele determinou. Então vamos fazer o seguinte, a gente já sabe a equação da reta, né? O valor do m, para determinar também que é a inclinação dessa reta, que é a variação de y e a variação de x. E nós vamos substituir o que a gente tem de valor, né? Então o m já está determinado, que é o ângulo de 135, é a tangente de 135 graus. 180 menos 135 dá 45. 45 a tangente é 1, só que ele é decrescente essa reta, então a gente no lugar do m nós vamos colocar o menos 1. Então eu já determinei o valor de m. O YM e o YA são os valores que a gente vai ter que descobrir em relação a M. Não tem um valor, eu coloco o YM mesmo, ou Y. E o do A eu tenho, é menos 3. O X é a mesma coisa, não tem valor de X de M, coloco X e menos 2. Agora o que eu vou fazer? Multiplicação em cruz. É uma proporcionalidade que você tem aí. Quem quiser pode até fazer direto a troca de sinal do segundo membro ali. Eu vou fazer passo a passo aqui para você lembrar. Uma vez y é y, uma vez menos 3 é menos 3, menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então eu estou multiplicando em cruz. Então o menos 1 eu vou colocar aqui para vocês lembrar como que eu troquei o sinal, tá? Então y menos 3, troca o sinal de x, positivo vira negativo, 2 negativo vira positivo. Aí igual a zero, porque ele quer a equação geral, né? Eu vou passar os termos para um lado só. Você tem a equação reduzida, que seria essa aqui. X é menos x, mas eu juntei o 2 com 3. Essa seria o que? A equação reduzida. E reduzida é quando você tem o que? O y, você isola o y dessa reta, tá? Então essa equação gera toda essa reta que você tem. Satisfaz todo o ponto em cima dessa reta, vai satisfazer essa equação. Agora nós temos a equação reduzida da reta, que foi o que a gente chegou na anterior, e é só isolar o y, basicamente é isso. É tudo que você já sabe, isolando o y. Essa equação que você tem da variação de y e variação de x, isolando aqui o y menos yo, é a mesma equação do m, só isolando a variável. Então, se você souber de um ângulo e um ponto, você consegue determinar a equação da reta, só sabendo dessas duas informações. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o m, a gente já sabe da inclinação, quando é positivo é crescente, quando é negativo é decrescente, e aí tem duas coisas importantes que você tem que saber. Quando você tem a equação geral reduzida ymx mais n, o m é o coeficiente angular, ele me dá o que? A inclinação dessa reta. O n é o coeficiente linear. O que seria isso? Onde ele corta o eixo y. Então, quando você tiver o número no lugar do m ali, ele me representa qual é a inclinação dessa reta. E o n é onde corta o eixo y. Tá? Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, ele pediu para a gente escrever a equação da reta, tirado isso aqui, escrever uma equação na forma reduzida, indicar o coeficiente angular e o linear. Lembrando que o angular é o que determina a inclinação do ângulo e o linear é onde corta o eixo y. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos copiar a equação geral, que está igualando a zero, e isolar o y. Então eu vou copiar o menos y, com o sinal dele que ele não trocou de lado. O 2x é positivo, virou negativo, o 4 que é positivo, virou negativo.
Vamos trocar todos os sinais, porque o y não pode ficar negativo. Então troquei os sinais. E eu encontrei a equação reduzida. Igualei o y, deixei sozinho, igualando a 2x mais 4. Vamos lá. Ele pediu para a gente coeficiente angular e linear. Então vamos lá. O angular está na frente do x, tá? É essa forma geral que a gente tem. O m é o angular e o n é o linear. Então o m vale 2, é o angular. E o n vale 4, é o linear. Se fosse construído no plano cartesiano, ele cortaria no 4 a inclinação com taxa de 2, tá? Seria uma reta crescente. Veja a representação da reta de 2x menos y mais 4, tá? Então vamos verificar aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui a tabelinha, igual a gente já fez em alguma questão. Valor de x você escolhe, tá? Então vamos colocar aqui x e y. Então nós vamos colocar aqui dois valores aqui para determinar o valor de y em função deles, tá? Então eu vou colocar 0 e 0 aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero saber o y quando ele corta o eixo x, quando o x vale 0, né? E quando ele corta o eixo y no ponto 0, também mesmo valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar no lugar do x primeiro 0. 2 vezes 0 é 0. Mais 4 dá 4. Então ele corta no eixo y no valor 4. Agora em relação, vamos colocar aqui na tabela o valor que a gente descobriu, y igual a 4. Já descobri esse primeiro valor. Agora nós vamos descobrir aonde ele corta no eixo x. Então eu vou igualar a 0 o valor de y. Então eu estou passando para o outro lado, fica menos 4. Divide menos 4 por 2 dá menos 2. Então ele vai cruzar no menos 2 quando o y é 0. Então a gente já tem aqui o ponto. Então a nossa reta ficaria dessa forma lá. Menos 2 e 0, que é o segundo ponto ali da nossa segunda coordenada, e 0 e 4. Seria uma reta crescente, igual essa que está representada no plano. O gráfico a seguir mostra uma reta S e encontrar a equação reduzida e uma equação geral para essa reta. Então vamos lá. Então o ângulo é um ângulo correspondente de 45, só que na forma negativa. Então para completar 180 é o 135. Então nós vamos fazer o seguinte. O M tem que ser o ângulo correspondente de 45. Então a tangente de 45 é 1. Não vamos esquecer disso. Só que a reta é decrescente. Então o valor de M tem que ser menos 1. Então repetindo. 135 correspondente, que completa ali o alfa. Até vou colocar aqui para vocês, ó, 180 meia volta, tirei 45, 135. A tangente de 135 é a mesma de 45 trocando sinal. São correspondentes. Então M vale quanto? Menos 1. Tá? Aqui é a tangente de 135. Vamos colocar aqui o valor dele. Agora o que eu vou fazer? Eu já sei que o M é menos 1. No lugar do M eu ponho menos 1. Quando é menos 1, não precisa colocar o 1, tá? Só coloca o sinal. Então fica Y menos X. Ou se você quiser colocar 1 também não tem importância. Agora onde ele cruza o eixo Y? No 2. Então é o linear. Então essa é a equação reduzida. Então nós temos aí a equação reduzida. Agora para fazer a geral é só passar o x para o outro lado e o 2. Essa é a geral. Igual a 0. A geral sempre igual a 0. E a reduzida isolar o y. Achar a equação reduzida da reta R que passa pelos pontos A, menos 2 e 6 e B, 1 e menos 3. Então vamos lá. Então nós vamos encontrar aqui primeiro o valor de M, que é a variação de Y e a variação de X. Depois dividir para encontrar esse valor. Então o YA 6 menos 3, o Y em relação a Y, X agora, menos 2 e menos 1. Tá? 6 com 3 ali vai ficar 9. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então vai ficar 9 dividido por menos 3, dá menos 3. Já encontrei o valor de M. Então agora nós vamos colocar a equação. Você pode pegar qualquer um dos pontos, você escolhe, tá? Para pôr na equação geral. Tá? Em cursinho o pessoal fala que é ioiô, michiô, tá? Que é para você não esquecer, decora essa palavra ioiô, michiô, tá? Então você vai colocar no lugar do Y a um ponto qualquer, você escolhe. Eu vou escolher do A, então menos 6. O M a gente descobriu que é 3. E o X é menos 2. Tá?
tá? Então não esqueça que o menos é da regra, vira menos e menos é mais, já coloquei o 2 positivo direto, tá? Distribui o 3 para os dois elementos dentro do parênteses, y menos 6 igual menos 3x menos 6. Agora você vai ter a equação reduzida que ele pediu isolando o y. Então y é igual a menos 3x menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6 é 0, pode cancelar. Y é igual a menos 3x. Essa é a equação reduzida dessa reta com essa característica, tá? Já encontramos a equação reduzida. Agora vocês vão desenvolver os exercícios, tá? E poder tirar dúvida com o professor no plantão de dúvidas em relação à aula do Classroom, tá? Eu estou colocando aqui o exercício, você paralisa a tela se você não tem como acessar o Classroom. E aí você pode desenvolver os exercícios que estão aí. E são os exercícios cobrados nessa matéria. Então até a próxima. Voltamos em outra oportunidade.